aquele mecanismozinho de levantar a mão, que ajuda demais, né? A gente organizar tudo. E vamos começar. Eu acho que esse primeiro slide nem é necessário falar muito, porque vocês já viram, ficou aí exposto, né? O meu trabalho hoje não é como cirurgiã dentista, é como consultora. Eu sou consultora na área de regulação, na área de acreditação, na área de qualidade e segurança do paciente. E todo esse trabalho me permite hoje fazer uma leitura da RDC 10025, 100.225, de uma forma diferente. Por que eu estou falando de uma forma diferente? Porque a gente viu muito, nós vimos muito, olhando, principalmente até patrocinado na internet, né, nas redes sociais, a venda de pastas sanitárias, né, falando muito de biossegurança e esterilização e fazendo a ligação de biossegurança e esterilização com a RDC 100.2 de 2025. E eu queria só fazer uma parte. A RDC 100.2 de 2025 é muito maior. Esterilização e biossegurança só é uma parte dela só. Então, hoje, a gente vai falar dessa RDC que trabalha boas práticas de funcionamento de serviços que prestam assistência odontológica. O Uriel não quer passar aqui. Será que aconteceu? Ah, não, já sei o que aconteceu. Bom, vou dizer por que eu cheguei nesse aspecto de trabalhar essa resolução. Eu comecei lá em 2011, quando saiu a primeira resolução de boas práticas. Era para serviço de saúde como um todo. Essa RDC deveria, na época, ser também na odontologia. Só que acontece, como ela falava de serviços de saúde, ficou assim meio no limbo. É obrigatório ou não é obrigatório? Acontece que essa RDC foi a base para mim poder trabalhar toda essa questão. Porque a partir disso eu vim trabalhar também gestão de riscos, que é muito importante nessa RDC. Fiz um checklist que acabou me ajudando muito a entender essa resolução, e a RDC 100.2 de 2025 da odontologia tem muito dela, tá? E entrar nesse setor regulado com maior segurança, porque há muitas dúvidas. E as pessoas também têm muitas dificuldades de lidar com os fiscais quando eles aparecem. Então, a norma entrou como uma opção para mim, uma opção de trabalho. Eu gosto dessa flor e eu trouxe ela, é uma flor do Cerrado, quem conhece sabe o tanto que ela é bonita, porque ela, de repente, ela é o conceito que eu trabalho na resolução da Anvisa 1002 de 2025. É um conceito diferente, de várias possibilidades, mas com um eixo norteador e muitas linhas de raciocínio. Por isso que eu gosto dela e ela passou a ser isso para mim, um conceito. Quem é esse webinário? Bom, para várias pessoas, mas aqui eu trouxe um público que eu penso que vai de uma certa forma, se identificar. Por exemplo, alguém acha que essa RDC é apenas uma pasta sanitária? É apenas biossegurança e esterilização? Não sei. Quem acha que é só isso, esse webinário vai ser ótimo, para mostrar que é muito mais do que isso. Dado importante, se você é dentista, é RT. Uma missão super importante. Oi? Muita gente é RT. O que é o RT? O responsável técnico. A maioria, né? Quem tem um consultório isolado, a maioria é RT. Bruno, 40 anos, natural de Bela Vista. Eles são os únicos representantes... Áudio, por favor.
Apitar um jogo do Mundial de Seleções já é algo grande por si só. Mas o Milton Pereira e Bruno Pires... Bom, vamos lá. Foi a primeira vez... A responsabilidade aumenta bastante. Então, eu acho que esse webinário vai ajudar. Oficial da Copa de... Também, Quer chama? se vê nesse público, ou no público que acha que é biossegurança, facilitação, esse também vai ajudar a entender exatamente onde essa resolução pode nos levar. Uma visão privilegiada. Nossa! Quem está com o áudio ligado, gente? Só um minutinho, por favor. Ok, obrigada. A proposta nossa é ampliar a lente de pasta sanitária para governança sanitária, dentro dessa resolução. Uma outra coisa importante que eu vi muito sendo comentado nas redes sociais era o seguinte: nós não precisamos mais da RDC 50, que é aquela que fala sobre infraestrutura, como que deve ser, quantos metros quadrados deve ter o consultório, como que é a parte elétrica, como é a parte hidráulica, uma série de questões de infraestrutura. E aí eu fui estudar a respeito disso e percebi que as pessoas estavam um pouco equivocadas. Na verdade, a RDC 50 continua valendo para odontologia, ela inclusive está citada na norma. O que a norma fala é que projeto é com a RDC 51, mas a infraestrutura continua sendo na RDC 50. Então, a RDC 1002 de 2025, que é a que nós vamos falar, ela é de funcionamento. Então, vocês vejam que tem aí projeto, a infraestrutura e o funcionamento. Qual é a virada de leitura que nós queremos dar? Nós não vamos aprofundar em cada item, até porque não dá tempo. Mas a nossa lógica precisa ser vista, que a RDC não cobra só documento, ela cobra funcionamento demonstrável. Ou seja, eu preciso demonstrar que aquilo que está escrito no meu documento realmente está acontecendo na prática. Pasta sanitária genérica que eu posso fornecer para todo mundo, isso não existe, gente. Não existe essa forma de padronizar isso. Cada consultório é um mundo, é um contexto, ele vai ter seus documentos escritos e a prática vai ter que estar muito alinhada com esses documentos. O conceito mais importante dessa resolução é o conceito de governança sanitária, que é a capacidade que a clínica vai ter de demonstrar como seus processos, seus registros e responsabilidades claras, que isso tudo funciona de forma segura, rastreável e tecnicamente responsável. É organizar, é executar, registrar e responder. Em outras palavras, a gente diz o seguinte: não basta você ter documentos, é preciso demonstrar que aquilo que está escrito acontece na prática. Então, a gente fala muito disso. Ele tem que ser demonstrável. Não adianta eu falar, não, eu tenho aqui um documento X que fala que minha esterilização acontece assim, assim, assado. Tá, vamos ver como acontece na prática, de verdade? Se é o que está documentado aqui, está acontecendo de verdade lá? Às vezes vai ter um item que não bate. E aí? Eu vou estar fora da resolução? Eu vou estar ferindo a resolução? O fiscal pode me autuar por isso? Se eu preciso ter prática demonstrável, possivelmente sim. A gente nunca diz o que o fiscal vai fazer ou não. A gente diz o que está na norma e o que essa norma vai estar trazendo
de mudanças que devem ser implementadas num consultório, numa clínica odontológica. E tem uma figura aqui que vai mudar um pouquinho de papel, que é a figura do RT, do responsável técnico, que na governança sanitária muda um pouco. Ele passa a ter mais responsabilidade. E ele vai ter mais responsabilidade não só porque a RDC 1005 de 2025, desculpe, 1002 de 2025 vai cobrar. Também o CFO vai cobrar. A resolução 277 de 2025 do CFO também vai cobrar algumas coisas do responsável técnico. Não existe mais o papel ou a figura, não deveria existir, de um RT que apenas assina como RT. Ele precisa ser aquele que demonstra que a clínica funciona com segurança, com organização e com responsabilidade sanitária. Então, muda o papel do RT. Ele vai também pensar quando resolve assumir esse papel, por exemplo, numa clínica com vários dentistas, né? Vários dentistas trabalhando, às vezes um é o RT por um tempo, outro é RT por outro tempo, se for uma PJ. Se forem pessoas individuais, cada um é seu próprio RT. Na resolução do CFO 277, fala sobre isso. E o que fala a respeito do RT? Que ele não é assinatura, só assinatura. Que ele passa a responder pela organização técnica na prática. Vai precisar ser a pessoa que vai fazer mudanças no sentido de implantar protocolos, procedimentos, rotinas, qualidade no atendimento que está nessa resolução e segurança do paciente. No artigo 8º, parágrafo 2 da resolução do CFO, fala exatamente isso. Cabe ao RT elaborar e implementar protocolos, procedimentos, rotinas para a qualidade e segurança do paciente. E também no artigo 9, o serviço deve assegurar ações contínuas e sistemáticas de gestão de risco, segurança do paciente e controle de infecção. Então, a responsabilidade técnica agora exige protocolos vivos e evidências de funcionamento. A RDC, eu fiz um mapa mental aqui para a gente entender como a RDC se organizou, a 1002 de 2025, ela se organizou em 7 eixos. Desses 7 eixos, eu fiz esse mapa mental, onde a gente vai tentar explicar um pouquinho de cada um. Tentar não, vamos explicar. Vamos ser mais firmes, né? Vamos explicar cada um, pelo menos no básico daquilo que vocês precisam entender. Número 1, o primeiro bloco é responsabilidade e série de documentos de boas práticas de funcionamento. CDBPF significa exatamente isso. O licenciamento e a classificação dos consultórios, por complexidade, por modalidade, por tipo, existe até um pouco de confusão nessa classificação. A estrutura física, os ambientes, e aqui entra também os fluxos que nós temos que estabelecer. Uma parte que é o item 4, é uma parte que a gente normalmente, da odontologia, não trabalha, não pensa. Ela está muito voltada para a área da saúde como um todo, que é o gerenciamento de tecnologias. O que significa isso? Eu preciso ter a tecnologia que eu uso, seja ela um scanner, seja ela um microscópio, seja ela uma outra tecnologia mais simples, a autoclave, por exemplo, eu preciso ter inventário desse equipamento, dessa tecnologia,
né? Eu preciso ver o ciclo de vida dele, quando que ele começou a ser usado e quando ele vai entrar ou está entrando em obsolescência. Eu preciso fazer manutenção preventiva, manutenção corretiva, que é o que nós fazemos, e alguns equipamentos precisam de calibração. Inclusive, software de scanner precisa de calibração. Microscópio, né, endodôntico, precisa de calibração. Então, são alguns que precisam de trabalhar ainda com a metrologia legal, que é a calibração. Biossegurança e esterilização, segurança do paciente, né, com protocolos, não só protocolos, mas também com notificação de incidentes. E essa notificação é obrigatória no sistema Notivisa da Anvisa. Ou seja, existe uma lista de incidentes que eles colocaram como obrigatórios para a odontologia, e nessa lista, você, se acontecer no seu consultório, você é obrigado a notificar. Em casos mais críticos, como o caso de morte, que aí é uma situação mais delicada, é até 72 horas. Nos outros casos, 15 dias após o incidente, após o acontecimento, se faz a notificação. A parte de resíduos, de laboratório de prótese e as interfaces externas estão no item 7. Então, eu reforço aqui, a RDC não é uma pasta sanitária. É um modelo de funcionamento que precisa ser seguro, rastreável e responsável. Vamos falar rapidamente de cada uma dessas sessões. Se vocês quiserem interromper, levanta a mãozinha que a gente para e explica um pouco mais essa dinâmica toda. Quando a gente fala de responsabilidades e série de documentos de boas práticas de funcionamento, é tudo como a organização. Quando eu falo de organização, eu falo de consultório odontológico ou de clínica, como ela funciona, tá? E aqui não dá para pensar em pasta. Tem gente vendendo, tá? Tem gente vendendo muita pasta sanitária. Não dá para comprar a pasta sanitária pronta, porque eu preciso demonstrar a minha governança no meu espaço, no meu tipo de empreendimento, na minha arquitetura, nos meus equipamentos, minhas tecnologias. Quer dizer que é diferente da Maria, é diferente do Pedro. Tá? Quem responde por isso? É o responsável legal, que é uma figura diferente do responsável técnico. O responsável legal pode ser o responsável técnico, pode ser as duas, tá? Mas existem duas figuras, às vezes em alguns empreendimentos. Também é responsabilidade da equipe, que tenham as atribuições muito claras, ela precisa entender o que ela tem que fazer, a equipe. Senão, ela também não vai conseguir demonstrar aquilo que realmente está acontecendo. Por exemplo, em relação à esterilização. O que comprova que está acontecendo? São os protocolos, os POPs, os planos de ação, os registros que nós fazemos, toda a evidência de que aquilo está acontecendo de verdade. E também a série de documentos de boas práticas de funcionamento de serviços de assistência odontológica, né? Então, ter documento que realmente comprove que a prática está acontecendo. Então, de novo, pasta sanitária, não existe essa expressão, né? Pasta sanitária. Isso foi criado dentro da odontologia. O que existe realmente são boas práticas de funcionamento. E isso tem que estar claro, o serviço tem que demonstrar isso, como ele funciona, quais as evidências que sustentam a prática,
E isso tudo é de responsabilidade de quem? Do responsável técnico. No licenciamento, não basta apenas ter o documento, né? É preciso, já no licenciamento, demonstrar que o serviço foi corretamente enquadrado, que ele falou que faz isso e faz exatamente o que ele falou que faz, para aquilo que ele foi autorizado para funcionar. Vou explicar. Se eu fiz o meu enquadramento dentro de um consultório que não faz sedação inalatória, eu não posso depois fazer sedação inalatória, a não ser que eu acrescente no meu escopo esse tipo de procedimento e me adeque àquilo que é preciso para que eu faça esse tipo de sedação. Tanto sedação inalatória como sedação por medicamento. Eu preciso me enquadrar em cada tipo, em cada modalidade de serviço. Então, nós temos tipo de serviço, por exemplo, consultório, clínica, consultório isolado, né? Clínica, clínica escola. São serviços com diferentes perfis. Temos, em termos de modalidade, aquilo que é intra-estabelecimento e aquilo que é extra-estabelecimento. Eu posso ter um centro cirúrgico que eu uso que não é dentro do meu estabelecimento, é extra-estabelecimento. Tá? E também depende da minha classificação a complexidade do meu atendimento. Então, ele classifica em A, em B, dependendo dessa complexidade. Quanto mais complexo eu sou, mais exigências eu tenho, por conta do risco que aumenta. Então, a licença vai conversar com o funcionamento real da clínica ou do consultório. O problema de lidar com o licenciamento não é estar licenciado, é estar licenciado para aquilo que de fato eu faço. Na seção 3, que fala de estrutura física e ambiente, a gente tem que pensar em algumas coisas bem práticas. Que ambientes não é estética, tá? Que ele revela principalmente riscos que às vezes não estão claros para a gente, mas que agora vão ter que estar. Quais são os riscos que eu tenho? E o meu ambiente tem que ser tratado e trabalhado exatamente pensando nesses riscos. E aí eu preciso pensar em fluxos, eu preciso pensar em compatibilidade do meu ambiente com o procedimento que eu faço, né? Então, de uma certa forma, a governança sanitária, ela vai buscar uma estrutura que seja de prevenção do risco. Se a estrutura contradiz o risco, nós temos um grande problema, né? A planta, os ambientes, os fluxos precisam sustentar aquilo que a clínica diz que fala, que faz. Então, a clínica não pode dizer que faz uma coisa e não se sustentar em termos de risco, estrutura de risco. Aqui é a parte mais difícil, eu acredito, para odontologia, porque como é que vamos gerenciar essas tecnologias? Eu vou gerenciar, eu vou fazer o inventário de toda a tecnologia que eu uso, eu vou colocar código de barra em tudo, eu vou dizer qual é a condição de uso de cada equipamento, né? Eu chamo de tecnologia, mas você pode chamar de equipamento. Eu faço manutenção preventiva ou eu só chamo técnico quando a coisa complica, estraga alguma coisa. Eu registro essas correções e registro também
as preventivas, eu tenho rastreabilidade disso, eu consigo chegar e trazer, falando, ó, esse equipamento, ele passou por uma corretiva no dia X, aí no dia Y ele teve um outro problema parecido com o anterior, isso, né? Esse equipamento está dando muito problema, eu estou precisando pensar em trocar, e eu começo a pensar em quanto que de investimento que eu vou fazer para trocar, e aí eu preciso pensar no horizonte mais longo, que é um horizonte assim, será que eu vou conseguir trocar esse equipamento agora? Ou eu preciso aí de pelo menos 1 ano para trocar, ou, dependendo do equipamento, daí 2 anos. Tudo isso vai ser possível a partir do gerenciamento dessas tecnologias. Outra coisa, um equipamento parado, desregulado ou sem registro, ele passa a não ser apenas um detalhe operacional, ele passa a ser um risco sanitário. Eu chego, sou fiscal, chego e encontro um equipamento nessas condições em uma clínica. Esse equipamento já não é visto pelo fiscal como apenas um detalhe operacional, é um risco sanitário, então ele vai tratar dessa forma. A gente sabe que às vezes acontece de ficar coisas encostadas, né? Aqui eu não estou falando só de equipamento, tá, gente? Estou falando de tecnologia. Eu posso encostar, por exemplo, um aparelho qualquer que eu estava usando, eu comprei um novo, encostei lá e deixei lá. Aquele aparelho não é visto como risco sanitário. Na governança sanitária, a tecnologia precisa ser controlada, registrada, e isso precisa ser demonstrado. Na seção 5, de biossegurança e processamento, mudam algumas coisas, né? Muda principalmente que eu tenho que fazer uma lista de tudo aquilo que, no caso dessa RDC, eles pecaram um pouco, porque eles classificaram os dispositivos que nós usamos, que a odontologia usa, como dispositivos médicos. Então, tem a sigla DM. Então, quando vocês virem na resolução DM, significa dispositivos médicos. Aí você tem que fazer uma lista de todos esses dispositivos. Vai ter também que classificar ele em crítico, semicrítico e não crítico. Ver qual é a complexidade desse dispositivo, se ele tem lumen, se ele é uma tesoura, por exemplo, que tem abertura lá, e quando você vai esterilizar, você tem que pensar nisso, né? Principalmente na limpeza, quando você vai processar. Porque, na verdade, o que acontece? Esse dispositivo, ele precisa ser classificado para que eu possa dizer como ele vai ser processado. Por exemplo, se eu classificá-lo em dispositivo crítico, ele precisa ser esterilizado, é autoclave. Se eu classificar em semicrítico, eu posso fazer uma desinfecção de alto nível. Só que a desinfecção de alto nível é extremamente complicada. Ela exige, por exemplo, uma salinha própria para isso, com exaustão, por conta do vapor que possa sair dessas substâncias químicas que são usadas. E isso, de uma certa forma, é um risco para o colaborador, para quem lida com isso. Então, às vezes é melhor ir para autoclave, algumas coisas, desde que talvez eu possa melhor classificar um equipamento ou um dispositivo, vamos dizer assim, em crítico e deixar ser levado ao autoclave, em função de que qualquer tipo de desinfecção ela é mais complicada do que você levar para o autoclave. Na seção 6, a gente fala de segurança de registros e de evidências. Tá? Tudo isso
passa por protocolos. Eu preciso de condutas padronizadas. Condutas no preenchimento de prontuário. Eu, como lido muito com essa questão em ambientes com mais pessoas, o que acontece? Acaba que a coisa não é padronizada, né? Não existem algumas barreiras de segurança, os fluxos assistenciais também não estão definidos. E o que é mais perigoso e o que é mais crítico, não temos registros em prontuários. Registros em prontuários não é só dentista, médico também não gosta, ninguém gosta de fazer registro, né? Quando eu falo de registro, é registro mesmo, com tudo aquilo que aconteceu durante o momento que eu estava fazendo um procedimento. E eu preciso treinar a minha equipe. Mesmo que a minha equipe só tenha uma pessoa, eu preciso fazer treinamento. E esse treinamento tem que estar lá como evidência, uma lista de presença com quem deu treinamento, quem recebeu o treinamento, que dia, começou que hora, terminou que hora, qual foi o assunto. E também evidências de monitoramento, de ações tanto corretivas, ou seja, vamos melhorar, vamos tentar melhorar a coisa, como também a gente precisa ter planos para melhorar continuamente. Continuamente você vai encontrar alguma coisinha que possa ser melhorado. E a segurança do paciente, que essa norma exige, ela não se comprova por intenção só. Nossa, eu faço segurança do paciente, vocês não precisam preocupar. Aqui a gente tem protocolos, aqui a gente faz isso, tem protocolo de higiene das mãos, a gente preocupa com fazer um protocolo de anestesia segura, mas aquilo está no papel. É uma intenção. Na prática, isso não acontece. Então, não adianta. Então, prática registrada, incidentes monitorados, respostas documentadas. Gente, ninguém quer que um incidente aconteça. A gente trabalha para que isso não ocorra. Mas ele vai ocorrer. Com certeza vai ocorrer em algum momento. E aí eu preciso ter a capacidade de analisar esse incidente e ver se esse incidente é aquele que eu preciso notificar compulsoriamente no Notivisa da Anvisa. É uma lista que existe, eu não estou com essa lista aqui agora, mas ela tem uma normativa para isso. A gente pode passar o número para vocês depois, onde está a listinha do que precisa ser notificado. A verdade é que, sem evidência, a clínica fica vulnerável diante do risco. E tratar de risco hoje na saúde, como, por exemplo, a aviação trata, as usinas nucleares também tratam, não é uma prática, a gente vai ter que aprender, né? Mas nesse aprendizado, a gente tem que pensar, 20 de dezembro é o prazo final para adequação. Isso significa que no dia 21 de dezembro, a fiscalização já poderia estar notificando, autuando e fazendo o que é o papel dela, né? O seu poder de polícia. Na seção 7, que fala de resíduos, todo mundo já cansou de ver resíduos. Eu me lembro de quando o CRO resolveu discutir resíduos, logo no início, quando começou, nós tínhamos um auditório de mais de 400 pessoas e o dentista estava, assim, possesso com a questão dos resíduos. E hoje isso se tornou, de uma certa forma, natural. O que a gente precisa é ter um pouco mais de cuidado com a segregação, porque acaba que a gente acaba segregando em locais inadequados.
é um resíduo comum no infectante ou resíduo infectante no comum, né? E aí mistura um pouco. A segregação é uma situação realmente mais complicada. E a destinação final é responsabilidade de quem? Do gerador do resíduo. Então, eu vou falar de laboratório de prótese, vou falar de uma outra coisa, que a governança, ela ultrapassa a barreira a porta, vamos dizer, a porta da clínica, a porta do consultório. Se você tem serviços terceirizados, como, por exemplo, laboratório, é um serviço terceirizado, e outros mais, você precisa ter contratos, você precisa ter rastreabilidade desses contratos, você precisa ver o que está acontecendo cada vez que aquele fornecedor vai te fornecer alguma coisa, um trabalho qualquer, vai te dar uma nota fiscal, tudo isso são as interfaces que nós temos dentro do serviço de odontologia, da assistência odontológica. É da porta para fora. Tudo que cruza essa fronteira também precisa de controle, também precisa de evidência. Por fim, gente, para não cansar vocês, e vocês poderem dialogar comigo a respeito, eu estou mostrando para vocês o que me fez levar o conceito de governança e deixar ele mais forte. Essa é uma flor do cerrado, chama caliandra. Ela é muito interessante porque ela tem várias linhazinhas, né? Ela tem no pontinho, lá no final, um pontinho lá no final de cada linhazinha. Então, a caliandra, ela desde a raiz, ela tem algo muito forte para uma planta que tem que sobreviver no cerrado, né? E eu trouxe essa planta porque antes eu usava o ipê amarelo, mas a caliandra me chamou a atenção e ela meio que conversou, tudo que eu estudei da caliandra, ela conversou com a governança, conversou com o cuidado estratégico, conversou com tudo que a gente até agora criou em relação a trabalhar essa resolução. Um framework que é chamado de Axis. Esse framework é exatamente para ajudar a fazer a adequação sanitária necessária para estar em conformidade com essa resolução. E aqui a gente termina essa pequena exposição sobre a RDC 1002 de 2025 e estamos abertos às perguntas. Aquilo que realmente vocês ficaram em dúvidas em relação a essa breve exposição. Muito obrigada, estou à disposição. Nós temos aí 9 pessoas, dá uma boa conversa, né, gente? Quem é que quer começar? Puxar aí a fila. Doutora Beatriz. Vi que a Beatriz está aí. É, Beatriz? Oi, tô aqui, Inês. Achei muito boa a sua exposição. Eu sempre fui muito preocupada com isso, desde o tempo da AIDS, você mexe com essa coisa de biossegurança, né? Isso aí Sim. é muito importante para nós. E eu estou vendo, eu agora já aposentei, né, do consultório, mas como eu ainda dou aula, eu preocupo muito com os dentistas se adaptar aos consultórios com essas tantas normativas, até que você aprende que faz tudo. Se sofrer eu não sei como é que vai ser o comportamento dos fiscais, que primeiro vai instruir, vai coisar, ou seja, vai chegar multando, como é que é? Olha, também é um buraco negro, viu, Beatriz? Porque é o seguinte, a resolução foi publicada,
ela passou por uma fase de assim, muito trabalho, né? Eles fazem a análise do impacto regulatório, se bem que, na minha opinião, a análise do impacto regulatório ela foi um pouco superficial, não no sentido do que ela fez, mas no sentido de entender a dinâmica da odontologia no Brasil, das diferenças de consultórios de uma capital do interior, das diferenças de consultório de talvez de São Paulo com o Amapá. O Brasil é muito grande, né? E dessa forma, eu vejo que ela vai começar devagar. Sei. E outra E coisa, Inês, você deveria. falou que vai ser, assim, vai ter uma normativa para uma clínica de grande porte, com vários consultórios, por consultorinhos individuais, numa sala de 30 metros quadrados, né, que a maioria dos consultórios estão alocados em salas comerciais, que é 30 metros quadrados, 33 estourando, né? Não tem consultório. Para você alugar um maior, você tem que alugar 2 salas. Olha o custo que Depende, isso tá, vai. Beatriz? Aí eu não sei assim, Continua se as 9 metros normativas vão quadrados. se adequar ao tamanho do consultório, assim, ao jeito do dentista trabalhar, se é um clínico, se é um especialista, se é um X-tudo. A complexidade do consultório, porque assim, ele vai variar de 9 metros quadrados até 20 metros quadrados, né? E até mais, dependendo da complexidade. Pode variar até mais do que isso. Mas, de uma forma geral, depende do que você vai fazer. Eu faço cirurgia de implante, é uma coisa. Eu faço sedação inalatória, outra coisa. Eu faço sedação intravenosa, outra coisa, né? Tem consultório, inclusive, que não faz nem anestesia. Existe essa categoria, que eu acho assim, complicado. O que vai se fazer num consultório que não faz anestesia? A orto, por exemplo, não faz, né? E, por outro lado, vem aí a estética cirúrgica, as ROF cirúrgicas, né? Como serão, né? Eu tenho visto alguns profissionais que estão fazendo verdadeiras cirurgias de ambiente hospitalar em consultório ambulatorial, né? Mas essa classificação ela vai ter que ser feita de acordo com a complexidade do procedimento e de acordo com o risco também. Isso que vai nortear se você vai para um consultório de 9 metros quadrados, de 12 metros quadrados, ou de 20 metros quadrados, ou até mais. Ótimo. Muito boa a sua aula, viu, Inês? Gostei. Alguém mais? Alguma pergunta? Olá, professora. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Professora, talvez seja um pouco simples a minha pergunta, mas eu entendo que nós profissionais da área da saúde, nós somos muito preocupados com a biossegurança em si, mas mais voltado para o técnico, para o material que vai usar, com as normas, com os equipamentos, e essa questão burocrática, realmente a gente precisa desse enfoque, dessa ajuda. Por exemplo, eu imagino que os dentistas cheguem em casa, como eu, 8, 9 horas da noite todo dia, e todos os dias vai ficando aquela demanda para o outro dia. Então, realmente, eu acredito que o profissional, ele quer se organizar mesmo, mas eu acredito que no mercado há uma carência muito grande de profissionais que, às vezes, nos consigam nos guiar, como a senhora está nos guiando hoje, para o melhor caminho. Você poderia deixar uma sugestão, se é o seu contato, ou se qual é o tipo de profissional que hoje a gente consegue, por exemplo, contratar para nos ajudar a organizar o consultório de uma forma mais legítima? Como, por exemplo, uma contabilidade. Vou organizar o seu consultório, pessoa física, pessoa jurídica, você vai pagar isso, aquilo de imposto. Agora, para essas normas, qual é o profissional que a gente deve procurar? Nos oriente melhor a respeito disso, por gentileza? Olha, você vai encontrar todo profissional, todo tipo de profissional, tá? Quando acontece uma coisa dessa, de uma resolução nova, o mercado se agita muito.
ele é reativo assim na hora, se agita muito. É o que eu falei para vocês durante toda a palestra. Eu tenho visto muita loucura, né? Por exemplo, pasta sanitária pronta, Tenho visto também. falando que a resolução está mudando a biossegurança, a esterilização, mas não é só isso. Eu penso que não tem problema nenhum, eu posso dar o meu contato, tá? Eu penso que é um profissional que tem que ter uma visão um pouco maior, uma visão que a gente chama de sistêmica. É uma visão do todo, tá? Eu falei no início da palestra que eu criei um framework. Framework é um método, mas é um método que ele não trabalha com uma coisa muito fixa. Ele trabalha com trilhas. Trilhas você vai construindo, porque você vai ter que construir uma trilha para o seu consultório diferente da trilha da Lara, por exemplo, que está aí, que faz uma outra coisa. A trilha dela é diferente, né? Então, isso pode ser feito através de mentorias, através de consultorias, tá? E, às vezes, até através do profissional assumir o seu consultório por um tempo. Existem todas essas formas. O que precisa é encontrar o profissional certo. Porque Então, hoje, o dentista, ele não está apto para fazer isso sozinho. Seria uma realidade. não está apto para fazer sozinho. Eu posso dizer isso assim, com muita franqueza, e também baseado no tudo que eu vivi com a RDC anterior, né, lá de 2011, que as organizações de saúde não estavam preparadas para recebê-la também. E a gente trabalhou muito nessa área. E as duas RDCs, de uma certa forma, elas conversam, a de 2011 com essa, agora elas conversam muito. Então, é uma visão sistêmica, vai ter que, às vezes, buscar um auxílio de fora, sim. Tá certo, muito obrigado. Mais alguém? Professora, Sim. você falou que tem é um curso que você dá, é uma consultoria? Qual que é o contato para conseguir? Faço tudo. Por exemplo, vou te dar um exemplo agora. A EAP quer pegar algumas pessoas interessadas, alunos, e resolver fazer uma imersão. 2 dias seguidos, né? São 16 horas. Fazer uma imersão na norma, porque eu quero aprender a norma. Eu mesmo vou fazer o meu consultório, tá? Isso é possível. Esse é um caminho. Se eu, por exemplo, tiver, e eu já ofereci isso em outra instituição, esse momento dessa imersão, o framework que eu uso, ele vai ser repassado para quem está fazendo a imersão. Então, a pessoa vai ter as planilhas que eu uso, vai ter toda a indicação daquilo que precisa, no caso específico, para cada caso. Outra situação. Não, eu quero saber disso sozinha. Faz uma mentoria a respeito disso? Sim, faz uma mentoria a respeito disso, para uma pessoa sozinha. Ou até uma mentoria para um grupo pequeno. Tá? Faz consultoria, eu quero que venha no meu consultório, veja o meu consultório, e lá no meu consultório me ajude nos detalhes. Sim, faz consultoria. Tá? Então, existe uma série de possibilidades para exatamente atender cada dentista na sua especificidade. Sozinho hoje, o dentista não consegue, então, entrar nas normas da vigilância sanitária e estabelecer um cronograma para deixar tudo em ordem. Então, Consegue realmente, entrar na norma. A norma está disponível, não tem. Você
por exemplo, pode pegar a norma, ler, aprender sobre tudo e coisa, consegue sim. Você vai Mas com deixar certeza o com a seu consultoria momento seria mais de fácil. trabalho no mocho para fazer isso? É muito tempo. Você entende qual que é o problema? O problema é Total. eu levantar do mocho para poder fazer algo que, se eu não tiver no mocho, eu não ganho. O dinheiro não entra, não é verdade? É verdade. Tá? Eu penso que a terceirização dos serviços ele acontece em função disso. Você não consegue fazer uma contabilidade sozinho. Você vai precisar terceirizar, né? Talvez você não consiga. Por exemplo, você não terceiriza a manutenção corretiva dos seus equipamentos. Aí é que tá. Você precisa ter contratos adequados com empresas adequadas para que você não tenha prejuízo, para que você realmente, essa terceirização te ajude, tá? É Deixa, um pouco disso. deixa eu te perguntar uma coisa assim mais específica. Quando, Claro, se vocês quiserem, quando gente. você falou de resíduos, esses dias eu assisti uma outra profissional falando sobre a RDC também, e eu sempre descartei os meus papel grau cirúrgico no lixo normal. Uhum. E ela falou que ele tem que ser descartado no lixo branco, no lixo infectante. Isso procede? Vamos lá. Questão de risco. Aí a gente tem que ver risco. Se você retira o seu instrumental esterilizado de um pacote que também passou pelo processamento, correto? Correto. Se eu tiro ali, se eu misturo com algumas outras coisas, deixo em cima da minha bancada, se ele acaba pegando saliva do paciente, de repente eu estou fazendo, você é periodontista, né? Estou fazendo Isso. limpeza, dá um sangramento. Esse sangramento também vai para esse pacote. Eu estou fazendo uma suposição, estou contando uma Entendi. historinha para a gente entender. Esse vai para onde? Para o infectante. É a mesma coisa do guardanapo que o paciente enxuga a boca. Vai para onde? Entendi. Então, quer dizer assim, se eu não tiver contaminação, se eu abrir um pacote, por exemplo, de um clínico para fazer só um exame clínico, ele pode ser descartado no lixo comum. Sim. Vamos a uma outra questão, tá? Sim é a resposta correta. Mas vamos a uma outra questão. Isso vai ser incinerado? Isso vai para o aterro sanitário? Para onde que vai isso? Por isso que a destinação final é de responsabilidade do gerador. Você precisa saber para onde está indo. Se for para incineração, beleza, só que você não vai pagar, possivelmente, o seu lixo comum está indo pela Comurg, né? E Sim. aí, a destinação dele é, por exemplo, vamos falar que seja um aterro sanitário. E ali começa a aparecer aqueles pacotes lá. Como é que a população vai ver e mesmo os órgãos reguladores vão ver esses pacotes de esterilização lá no lixo do aterro sanitário? É. Entendeu? Entendi. Por uma questão de você fazer mais é melhor do que você correr esse risco, melhor jogar. Não é que é uma exigência, é tudo baseado no risco. Melhor você jogar no lixo infectante. Tudo tem um raciocínio de risco por detrás. Então, na verdade, nada mais não vai ser descartado em lixo comum agora em consultório. Olha, se você conseguir demonstrar, e é aí que eu falei várias vezes aí, a questão de ser demonstrável, rastreável, se você conseguir demonstrar, você pode sim
ter alguma coisa que você, de repente, possa descartar no lixo comum. Mas você precisa classificar, inclusive, seu resíduo. Na classificação, você vai dizer, ele é do grupo B, que é o resíduo comum, porque aí esse porquê que vai ser a resposta para tudo. Porque ele não tem risco disso. Percebe que a gente precisa aprofundar nessa coisa de entender. Eu dou aula de biossegurança também, eu falo muito isso. A gente precisa entender. A conversa nossa com o fiscal não é de alguém que sabe mais do que a gente e a gente vai acatar tudo. É uma conversa onde eu tenho que demonstrar que eu faço da forma correta, porque eu posso ter. Vou falar para vocês de um documento que normalmente eu crio, que eu acho que esse documento é importante. Eu chamo esse documento, dentro do meu framework, de RDG. O que significa? Registro de decisão de governança. Toda vez que eu tenho dúvida de alguma coisa, eu faço um registro. Nesse registro, eu coloco qual é o problema, coloco como eu analisei aquele problema e qual a decisão que eu tomei em relação àquele problema. Se eu consigo demonstrar, a partir desse documento, que eu estou certa, pronto, você pode sim estar conversando e argumentando com o fiscal. Isso tudo faz parte de toda essa série de instruções, né, que a gente acaba dando em relação ao que fazer. Porque, e não só o que fazer, mas também ao como fazer, né? Que é o mais importante. O que fazer, às vezes, você sabe, que eu tenho que segregar o lixo infectante. Como eu vou fazer essa separação, como eu vou dizer se ele é infectante ou não, é o como fazer. Aí complica um pouquinho mais. Mas eu acho que você entendeu a lógica, né, Lara? Sim, eu entendi. E você vai ter essa imersão na EAP? Já tem data? Já tem alguma coisa? Não, não tem. Eu estou falando dessa imersão aqui com vocês, tá? Essa imersão eu acabei de montar toda a dinâmica dela, né? Que são 2 dias bem pesados. E agora que eu vou começar a trabalhar essa divulgação para poder ver se a gente consegue fazer o máximo possível de dentistas estarem preparados até dezembro. Qual que é o seu Instagram, Inês, para a gente te seguir, para a gente acompanhar e se tiver interesse em fazer isso? Deixa eu te falar, sabe aonde que eu estou mais presente? No LinkedIn, e eu tenho um canal do YouTube. Eu vou passar isso tudo no grupo, tá? Tanto do canal, onde eu posto vários vídeos relacionados a isso e a outros temas dentro da odontologia, da saúde. Eu não trabalho só na odontologia. Eu vou passar o meu canal do YouTube, passar também o meu LinkedIn. Eu, assim, sou meia tímida no Instagram, porque eu acho que ele não me ajuda como as outras os outros dois mecanismos que eu estou usando me ajudam, que é o YouTube e o LinkedIn. Você é de Goiânia mesmo? Hã? Você é de Goiânia? Sou Eu Sou não de Goiânia, lá no início da EAP. Não, eu já fiz Fundação da curso EAP. EAP, mas eu não tive o prazer de conhecer. Eu conheço a Maria Beatriz. Pois é porque normalmente eu vou na EAP para essas aulas de biossegurança. Eu converso muito com a Rose a respeito disso, a Rose fala assim, Inês,
vamos falar para quem quer ouvir, né? Aí as turmas que normalmente prótese e principalmente implante são as turmas que eu mais vou. Então, todo ano eu vou nessas turmas para trabalhar isso. Eu sou das antigas, eu fiz curso na EAP na época que ainda a Maria Marta e a Maria Beatriz davam curso juntas. Ah, sim. Realmente. Mas eu estou desde essa época, só que nessa época eu trabalhava em esterilização. O povo não gostava muito de mim, não. Eu falava umas coisas, por exemplo, de usar luvas que ninguém usava. Não Sabe? tive Uma época bem prazer de antiga. conhecer, não. Mas Uma tem época bem muito da antiga. sua aula. Parabéns. Obrigada. Mais alguma pergunta, a gente está à disposição. Eu tirei hoje esse período para ficar com vocês. É o Wallace ou... Como é que é seu nome de verdade? De verdade, parece que é de mentira, mas não é não, né, Wallace? É o Wallace. É o Wallace, professora. Acho que você assim, ficou com algumas dúvidas também em relação a algumas coisas. Eu estou à disposição, tá, gente? Como a colega disse, eu Tem acho mais que pessoas? a gente tem bastante interesse mesmo nessa orientação. Eu acho que são muitos dados, né, a São. serem colocados. Eu acho que o básico todo profissional faz, mas como você mesmo disse, é trazer a prova para a realidade, né? E como trazer isso para a realidade, que eu acredito que e de forma prática, né, para o dentista que já tem tantas coisas a serem feitas, eu acho que é Minha algo. preocupação desde o início, quando eu comecei a estudar a norma, né, quando ela foi Uhum, publicada, e junto com a resolução do CFO, a 277, que também tem data, a mesma data para estar sendo cobrada, né, a gente vai ser fiscalizado pela vigilância, pelo CFO, vai estar fiscalizado pela Receita Federal na reforma tributária. Vamos estar bem assistidos, né? sim. Muita coisa. Qual é o canal, A professora, minha no intenção YouTube? sempre foi essa, tá? É Inês De Costa. quer trazer algo que pudesse ser prático para o dentista, né? De como ele pode fazer essa adequação sanitária, porque na verdade é uma adequação sanitária, e está dentro daquilo que precisa. Eu acredito que o dentista vai ganhar muito com isso, porque ele começa a entender a questão dos riscos, como ele vai trabalhar os riscos, a gente ajuda a fazer protocolos. O meu protocolo aqui é de cirurgia estética de periodontias. É isso, Lara? Não sei se estou falando certo. Sim, É, é. Eu faço muito. Eu queria um protocolo para isso, mas um protocolo que levasse em consideração os riscos, como eu vou trabalhar com esses riscos, né? Então, a gente ajuda nisso também, na elaboração de protocolos bem direcionados para cada realidade. Nada aqui é assim, não, ó, aqui tem um modelinho pronto para vocês, vocês vão fazer, deixa. Não, não é. Porque as trilhas são diferentes. Foi o que eu falei para vocês, né? Não é um trilho. Você não vai andar num trilho assim, onde que você não pode sair dele, né? É um trilho. Não, aqui é uma construção. É uma construção para a realidade, para o contexto de quem vai trabalhar, né? Quem vai estar no dia a dia. Tem diagnóstico disso para ser feito, para a gente ter um enquadramento correto, o que precisa ser feito, tudo isso. Mais alguma coisa, pessoal? Tem gente aí caladinho? Quer perguntar? Estou à disposição. Até agora tudo ficou... Que tudo ficou claro, a gente sabe que não, né? qual Mas que é seu canal do YouTube?
Isha, eu posso deixar no grupo? Pode. Porque eu vou lembrar, sabe o que é? Eu queria uns nomes, assim, vocês estão vendo, né? Aqui tem entre linhas de gestão, porque a gente fala exatamente disso, né? Todo mundo sabe o que está fora das entrelinhas, está nas linhas. Mas o que está nas entrelinhas é exatamente aonde eu gosto de estar. Eu gosto de ver exatamente aquilo que às vezes não está claro, né? Então, o meu canal tem isso, mas eu não sei assim exato. É entre linhas, arcs de gestão e mais alguma coisa. Mas eu passo, viu, Lara? Eu passo no grupo, eles disponibilizam para vocês. Vai ser um prazer que vocês me acompanhem lá. Ô, professora, eu estava tentando lembrar de você. Por acaso você veio dar um curso em Itumbiara uma vez? Sim, já fui em Tubiara. Ah, por isso que desde a hora que eu te vi, né? Porque agora você tá de cabelo branco, faz uns 30 anos que nós. Então, Vocês vamos viram, aqui. né? Por isso que na primeiro slide tinha uma foto minha mais ajeitada, né? Porque agora eu estou com o cabelinho branquinho mesmo. Tive em Tubiara, sim. Então, com certeza eu assisti seu curso aqui. Com certeza. Mas tem muito tempo, né? Muitos anos. Verdade. Fui. Fiquei hospedada lá no Furnas, né? Na época. Hotel de Furnas. Ah, tá. Então, com certeza eu devo ter assistido sua palestra, sim. Rio Verde, Jataí. Eu tive nesses locais. Mais alguma coisa, pessoal? Estou à disposição. São muitas dúvidas, com certeza. Mas se não tiver mais dúvida, eu vou chamar aqui o meu colaborador, né, nesse webinário. Bom, eu gostaria de fazer um encerramento. Se Estão me vocês... ouvindo? Sou Oi, eu. eu gostaria de É, fazer um encerramento, se não é vocês me problema? permitem, Claro, claro, claro. e dizer o seguinte: eu tenho mais de 40 anos de profissão e eu acho que a minha trajetória como especialista em endodontia, ela se completou ao longo do tempo com outras especialidades. Não especialidades na própria endodontia, né? Mas em outras áreas. Aí eu fui para vigilância, eu fui para gerência de gestão de risco, eu trabalhei no Estado muito tempo, na verdade, eu sou do Ministério da Saúde, mas trabalhava na Secretaria de Saúde. Eu fui gerente de assistência odontológica por um tempo também, e fui também RT da Central de Odontologia de Goiânia, a central dali da 68. Então, essa trajetória me permitiu, de uma certa forma, conseguir fazer esse estudo de uma forma diferenciada daquilo que é o usual, buscando ir lá no fundo, trazer o que realmente importa, o que está nas entrelinhas, para que a gente pudesse dar ao dentista algo mais do que aquilo que ele está recebendo e, às vezes, até que ele está querendo. Então, eu estou à disposição, vou disponibilizar todos os meus contatos para que vocês me acionem, me busquem nas redes sociais, me busquem através de e-mail, também posso fornecer, e a gente possa aí contribuir com a odontologia, apesar de eu já ter
saído dela há 10 anos atrás. Tá? Saído no sentido de consultório. Mas estamos aí, à disposição. Muito obrigado pela acolhida, muito obrigado por estarem presentes, e com certeza esse é só o início. Nos encontraremos novamente, com certeza. Obrigada. Pessoal, pode estar saindo do link já, ok? Obrigada, Alice.